Boa tarde. Vamos dar início, fazer a abertura do bate-papo literário aqui no 23º Salão do Livro do Piauí, né? Iniciando agora com o Fábio Neri e o livro História Secreta do Nordeste, o Renascimento da Alma Nordestina. E aí vamos já aqui dar início, né, Fábio, conversando um pouco sobre como você chegou a essa obra que contém vários autores, né? Ela é organizada pelo José Ortiz de Camargo Neto, com orientação e supervisão de Cláudia de Souza Pacheco. E você, né, é administrador de empresas, doutorando, trabalha nessa parte de filosofia também. Gente, eu peço, por favor, para vocês que a gente possa manter um pouco de silêncio para poder desenvolver o bate-papo de maneira, né, adequada. Agradeço a contribuição e colaboração de todos. E dando início aqui, então, como foi a tua experiência de chegar nesse livro? Você é um dos autores dele, né? Do que é que o livro vai tratar? O que é que a gente pode esperar a partir da leitura dele? Bem, boa tarde a todos. Na verdade, eu gosto muito de história, eu gosto muito de contar história. E tudo começou em 2002, quando meu pai faleceu. Eu fui resgatado por uma psicanalista e por um psicanalista chamado Norberto Kepp. Mas o que tem a ver Norberto Kepp, Cláudia Pacheco, com história? E é esse que está o segredo do brasileiro, o meu e o do brasileiro. Porque a psicanálise, ela, ao estudar o ser humano, ela vai no inconsciente. E naquela época, eu fiquei muito deprimido pela morte do meu pai e fui buscar recursos para me restabelecer. E encontrei na psicanálise. Só que tem um detalhe. Essa psicanálise, que se chama psicanálise integral, ela verifica tanto o inconsciente como a espiritualidade e os fatores sociais e genéticos que influenciam o comportamento humano. E tudo isso ligado à história faz um sentido e traz realmente um resgate. E a partir daí, eu passei a vivenciar coisas na minha vida, no meu cotidiano, que até então não tinha vivenciado, que era escrever, cantar, tocar, estudar, ser uma pessoa mais comprometida com a vida, uma pessoa mais responsável. E aí onde eu cheguei na história secreta do Nordeste, nesse livro. Lá, na verdade, esse livro, ele é um pouco, ou é a continuação da história secreta do Brasil, que trata o Brasil como um país diferente de que fomos educados. Então, veja bem, nós aprendemos na nossa juventude
que o Brasil foi descoberto por acaso, que nossos colonizadores, que nós fomos colonizados por bandidos, e que a miscigenação foi um mal que veio para a nossa sociedade. E o História Secreta do Brasil, ele desinverte essas ideias e traz as ideias de que nós não fomos descobertos por acaso, que o Brasil já era uma nação visitada, até mesmo colonizada por outros povos, que até então nós não conhecíamos. A miscigenação, e o que diz a História Secreta do Brasil? Ele retrata que o profeta Daniel, ao interpretar o sonho de Nabucodonosor, nós teríamos 5 impérios na nossa existência como mundo. E o quinto império iria ser o império do Espírito Santo. E nossa colonização foi toda inspirada nessas ideias de que aqui iria se estabelecer uma nova sociedade e que essa sociedade iria ser um resgate para o mundo. E nós demos continuidade a esse livro, trazendo o História Secreta do Nordeste, e aqui a gente relata alguns valores nossos perdidos ao longo do tempo, alguns valores invertidos, e esse é o nosso propósito, né? Trazer um resgate de uma identidade que foi formada com ideias invertidas. A gente ali conversando mais cedo, né, você falou que também parte de uma influência de Ariano Suassuna. Você pode comentar sobre como é que se relaciona, né, o pensamento do Ariano Suassuna com o desenvolvimento do material que a gente encontra nesse livro? Se você pegar o capítulo aí dele, você pode ver que toda a obra de Ariano Suassuna é baseada no Quinto Império, nas ideias do Quinto Império. Então, hoje, nas suas obras e nas suas palestras, ele fala da questão do restabelecimento do reino divino na Terra, aqui no Brasil. E como é que foi participar dessa organização? Como que você encontrou, né, a Cláudia e entrou com um capítulo nesse livro, né? E fale um pouco mais também sobre o que você escreveu aqui. Eu tenho 3 capítulos nesse livro. O primeiro é sobre o repente e o cordel. Depois eu falo sobre um trecho aqui do Piauí, que é o norte do Piauí, relatando algumas histórias que estão ali à nossa vista, porém a gente não enxerga. Então, o que eu quis mostrar foi justamente isso,
Então, vejam bem, e eu acho que é aí que entra a psicanálise, que ela tem uma qualidade ou um poder de nos fazer enxergar mais o que está à nossa frente. Então, eu disse, olha, eu digo isso, como é importante, né, uma ciência dessa em nossas vidas, que nos faz enxergar o que está na nossa frente, a realidade, né? Então, vocês irão ver no livro alguns relatos dessa viagem que eu fiz daqui para Parnaíba. E chegando lá, o que eu achei, e que todos nós somos cansados de passar em frente deles e não observar o que tem ali de valor e de realidade, né? Eu vou lhe dar um exemplo. Aqui tem uma igrejinha em Cocal. Essa igreja foi construída pelos jesuítas. Ela é uma das igrejas mais antigas do Brasil. É de 1611. Está aí no livro. Eu digo, meu Deus, eu passei a vida toda passando em frente a essa estrada, em frente a essa localidade, e nunca parei para observar isso. E eu acho que a leitura tem esse poder. Porque foi através da psicanálise e da leitura que a minha mente foi abrindo para o mundo, para a realidade, e saindo um pouco das fantasias, né? Então, eu falo desse trajeto, eu falo de vivências que nós temos lá em Parnaíba, que eu pude passar, que estavam ali, eu passei 40 anos indo para aquela cidade, e nunca tinha parado para observar os valores que ali tinham, né? Então eu digo que esse resgate é um resgate de identidade, porque nós como pessoas, nós herdamos isso, geneticamente e energeticamente. E eu acho que é por aí que nós devemos dar importância à leitura, aos livros, e aquilo que estão ditos nos livros, para fortalecer a identidade de uma comunidade, de uma sociedade. E não ficar nos vendo sempre como coitados, pobres, sem valor. E eu acho que é isso, essa transformação, ela passa por isso, pelo livro. E como é que foi a sua experiência de troca com os outros autores do livro, né? O que é que vocês tiveram de influências uns dos outros para construir e formar, né, o História Secreta do Nordeste? Bem, os outros autores, eu sou o único autor que reside aqui. Todos os outros são nordestinos, mas estão em São Paulo. São pesquisadores e pessoas mais experientes. Talvez eu seja o mais novato da história, né? Porque eu não sou um escritor, eu não vivo do livro, né? Eu digo, isso aqui é uma audácia minha, porque nem mesmo trabalhar com um livro eu trabalho, né? Eu sou um empreendedor, sou um administrador de empresa, mas eu não fujo
da minha responsabilidade social. Então, como eu gosto também de filosofia, eu escrevo sobre filosofia. Eu tenho uma coluna hoje no portal Gazeta Hora 1, que fala sobre as ideias do cotidiano, e eu acho que isso ajuda, né? Quando você passa ideias bem construídas, né, e com boas intenções, é uma forma de ajudar a sociedade. Então, foi inspirado nisso, né, em trazer, né, um conteúdo que pudesse revelar o que é o nordestino, né, os valores que nós temos, né, a nossa riqueza, a nossa cultura, que isso foi construído, e talvez essa seja a região que mais preservou a nossa história, que tenha preservado a nossa origem, né, histórica, foi o Nordeste, é o Nordeste. Daqui surgiram grandes autores, grandes pensadores, né? E eu acho que isso faz com que a gente possa nos restabelecer. Porque quando a gente fala do Nordeste, e quando a gente participa de alguns debates sobre o Nordeste ele se acha discriminado, né? Ele não se vê com os valores que ele tem. Eu acho que essa é a proposta do livro. Olha, nós somos isso aqui. Essa é nossa identidade. Esses são os nossos valores. Por que nós temos que ficar sempre baixando a cabeça? Sempre nos achando coitados, né? Não, nós precisamos reconstruir essa identidade, né, e resgatá-la através do livro e da história. E lhe perguntar, a partir dessa sua, como você disse, ousadia de escrever aqui, né, os capítulos do livro, você tem perspectiva já de algum outro projeto, alguma escrita de outro material? Tenho, porque eu me apaixonei por isso. Então, hoje, o tempinho que eu tenho fora do trabalho, eu estou pesquisando alguma coisa. Então, agora mesmo eu estou pesquisando sobre uma santa que foi enterrada ali no Portal das Almas, limite Piauí-Ceará, chamada Adelaide. Essa história me comoveu muito, porque trata de toda a migração dos árabes para o Brasil e como isso se deu. E ali está uma história enterrada também. Com o sepultamento da santa, sepultou-se a história dela, né? E hoje eu estou nessa missão, porque nós, assim como eu trato dessa colonização dos judeus, dos árabes, e de outros povos aqui no Brasil, a gente passou a ter essa perspectiva, essa visão de mundo diferente, né? Porque foram essas colonizações que construiu essa identidade nossa, nordestina e brasileira, né? E o resgate delas traz muitos valores aí embutidos na nossa cultura. Então, hoje eu estou me dedicando a estudar essa Santa Adelaide, está sepultada aí, tem uma história belíssima.
E para a próxima edição, nós deveremos colocar ela e outras. Muito bem. Como a gente já está, aos poucos, entrando nos nossos minutos finais, né, gostaria que você falasse onde é que a gente pode encontrar o livro, onde é que ele está disponível à venda, e também tecer as considerações sobre a importância do trabalho, né, sobre esse processo que você teve de escrita, e como é que a gente vai se deparar a partir da leitura. Bem, vocês estão recebendo aí um jornalzinho que se chama Stop a Destruição do Mundo. E, caros, lá no carro tem mais. Se tu puder pegar, tá? Aqui em frente, eu acho que não deu para todo mundo. Obrigado. Eu acho que quando a gente é ajudado, no meu caso, eu fui resgatado, né, por esses valores, né, pela psicanálise e por essas ideias, esses valores que esse grupo propaga no mundo, porque a trilogia ela está em todo o mundo. A gente se sente na obrigação de fazer a sua parte também, que às vezes muita gente está precisando desse resgate, né? E é uma maneira de retribuir e de agradecer a Deus por estar aqui hoje, nessa condição, fazendo o que eu estou fazendo, né? Então, é uma maneira de reconhecimento também, né? E é por isso que a História Secreta do Nordeste é uma missão nossa, da trilogia, é uma missão minha. A História Secreta do Nordeste está aqui na Entre Livros, está na Livraria Anchieta e na Universitária. Quem despertou a curiosidade de lê-la vai ver que tem muitas coisas que a gente via ou de forma invertida, ou então estava na nossa frente e não conseguia enxergar. E isso ajuda a gente a viver melhor e viver melhor em sociedade. E é esse o meu papel hoje. E, mais uma vez, eu não me considero escritor, porque eu não vivo do livro, né? Mas, como uma responsabilidade social, eu preciso levar essa ação a todos. Porque muitas pessoas poderão ser ajudadas, assim como eu fui ajudado lá atrás. Maravilha. Fábio, eu te agradeço aqui pela presença, né? Agradeço aqui por trazer o História Secreta do Nordeste, como ele falou, está disponível. A gente tem aqui o stand da Nova Aliança, tem a Livraria Universitária. A Livraria Universitária, o que tu fala é universitária, né? Da universidade não, né? Não. Ah, pronto. E também aqui fora de Salipe, vocês podem encontrar na Anchieta e na Universitária. Muitíssimo obrigada pela palavra, super importante quando a gente se arrisca em alguma coisa que a gente não acha que consegue, mas se encanta no processo. Então, assim, muito obrigada, uma salva de palmas, por favor.